Lindo dia maravilhoso no céu de Uberlândia, Minas Gerais. Eu sei que em breve vou ver cada um de vocês aqui no Uberlândia. Amém, Senhor. Também tem em São Paulo, mas que Deus esteja abençoando o seu dia, a sua jornada, o seu jejum, quem está no jejum, quem está em oração. Fico muito feliz por isso. E vamos estar nesse momento orando, agradecendo a Deus por todo o cuidado que Ele tem conosco. Vou pedir à irmã Elaine Souza para estar orando por esse momento, pela palavra de Deus. E que a palavra de Deus venha falar ao nosso coração. Me falou muito essa mensagem. Ontem eu até chorei. Foi engraçado, eu escrevendo a mensagem, eu lembrando dos meus momentos com Deus. E eu falo que Deus é maravilhoso em nossa vida, a bondade, o amor dele e a fidelidade. Vamos orar. Então, que você possa fechar os olhos, Elaine. Vamos orar, pegar o óleo ungido, esfrega as mãos, a presença do Pai Celestial. Coloca a mão assim, ó. Eu sempre peço para pôr a mão no coração, né? Para você sentir. Coloca assim, ó, em receber. Eu senti hoje fazer diferente. Coloca em receber. Recebe tudo, todas as bênçãos que Deus tem para a tua vida. Senhor Deus, Senhor Pai, sentimos nesse momento, ó Pai, a gratidão. Sentir a gratidão não é um simples obrigado, é sentir como a gente sente o vento no rosto, como a gente sente as folhas das árvores balançando. Sentir a gratidão, sente nesse momento. Comece a agradecer. Agradeço, Senhor, o ar. Agradeço a vida. Agradeço, Senhor Jesus, a minha vida. Fala assim, ó, agradeço, Senhor, a minha vida. Agradeço por esse momento, agradeço pelo tesouro da sabedoria, por a Meire ter aberto aqui todos os domingos, todas falando da presença do Pai Celestial, todos os domingos, os estudos que já se passaram e que os que ainda vão vir na presença, ele toca cada coração, ele traz cada mensagem. Eu acredito que, creio que já foi tocado muitos corações aqui durante todo esse tempo de estudo, e ainda vão vir mais pessoas. Deus fala assim, ó, levai o evangelho, levai com aquilo que você tem a boca, as palavras, e tudo que vem adiante, Deus vem colocando no processo que é necessário. Sentimos, ó Pai, a gratidão por esse momento, a gratidão pela casa, a gratidão pela família, gratidão que saibamos a hora de falar, a hora de se aquietar, que saibamos, ó Pai, com sabedoria, colocar as palavras na sua unção. Cessa toda dor, toda ansiedade, toda tristeza, todo mal, todo peso que está no coração. Conseguimos olhar verdadeiramente para Ti e sentir amor na sua presença. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Recebe a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. 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 Amém, amém, amém. Amém. Eita glória, Elaine. Deus abençoe grandemente. Oração poderosa aí, gente. Nossa, benção, vó! Eita, glória! Vocês não fazem eu chorar hoje, não, gente. Primeira oração. Agora esse povo que fica aparecendo todo abençoado de Jesus. Amo vocês, viu? Cada um de vocês. Ó, você ainda tá com vivaz aí, ó. Muito bem, Cida. Parabéns, tá chique, já tá no escritório. Gente, bora para a palavra de hoje. Hoje a gente vai meditar lá em Eclesiastes. Não sei se alguém já leu as mensagens. Eclesiastes vai estar no capítulo 4, a partir do versículo 7. As vantagens do companheirismo. Como essa mensagem falou comigo. Eu não sei se você está aqui, se você está querendo andar sozinha. Como que está a sua vida? Está querendo andar sozinha? Não está querendo pedir ajuda? É uma pessoa difícil de receber presente? Que eu antes, eu era assim. Para mim receber presente, eu achava que eu tinha que pagar algo, né? Eu falava assim, nossa, será que eu estou incomodando a pessoa? Por quê? Porque desde a minha adolescência, nos 12 anos, eu comecei a trabalhar sozinha, ajudar minha mãe, ajudar meus irmãos a cuidar do meu pai. Sempre fui assim, aquela pessoa que ama ajudar as pessoas. Mas eu esquecia de cuidar de mim. Eu esqueci, às vezes, de querer receber presente. Eu era travada. E o que eu quero falar aqui para você hoje é como está o seu coração.
Está grato? Está se amando? Está aceitando a ajuda de outras pessoas? Ou você acha, se eu aceitar, eu vou ter que pagar? Ou eu vou ter que fazer algo em troca? Não. É pela graça de Jesus. É pelo amor de Deus que a gente recebe. Eu acho tão bonitinho, a Elaine sempre fala assim, né? Recebe, Rose, só recebe. E é isso. Porque Deus, quando Ele te dá um presente, Ele te dá, Ele não vai esperar algo de você. Ele é Pai. Né? Eu sei que tem pessoas aqui que já foram mimadas por Deus e estão sendo, e vai ser mais ainda. Porque, gente, quando a gente está pronto para receber o amor de Deus e o cuidado dele, ele envia pessoas para edificar a nossa vida. Eu, do tesouro de sabedoria que Deus me chamou, eu, às vezes, nos primeiros dias, não queria. Eu senti medo, senti vergonha. Eu falei, não, Deus, não, ó, chama outra. Eu não queria atrapalhar o estudo da Smart. Eu falei, e agora? Qual o dia? Não, Rose, tem o domingo. Eu falei, mas quem vai levantar, Senhor? E eu ainda falando para Deus, quem é que vai levantar domingo em plena 7 horas da manhã? E aí Deus, não, filha, vai, continua, entra. Eu criei esse grupo no sábado à noite, no domingo pela manhã já tinha pessoas. Foi por mim? Não, foi por Deus. Eu sei que vocês estão aqui, pelo amor de Deus. Não é por mim, porque se fosse por mim, gente, a gente não acordaria todo domingo, 7 horas da manhã. Pensa aí. Que nem a Lani falou, é corações transformados pela palavra, né? Pela palavra de Deus. Deixa eu ver aqui, Rose fala para o povo. Ah, tá, tranquilo, Cida. Ó, bom, se a senhora querer sentar aí, todo mundo da família, pode sentar na mesa, gente. Vai demorar um pouquinho para estar ouvindo. É um prazer, viu, ter todos vocês aí. Tem pessoas que eu conheço, tem pessoas que não. Mas senta aí, vamos tomar um café junto aqui com a palavra de Deus, ouvindo. E eu espero que Deus abençoe cada um de vocês aí. Amo vocês, mando um abraço para a família. Bora lá. Eclesiastes, capítulo 4, a partir do versículo 7. Quem está com a palavra de Deus, fala assim, Rosa, eu quero ler. Ô, gente, se todo mundo der um versículo, seria bom. 12 versículos. Eita, glória. Quem quer ler as vantagens do companheirismo? Versículo 7. Isso. Lindo dia para se viver. Hoje vamos pela palavra de Eclesiastes, versículo 7. Todos os ribeiros vão para o mar, e contudo, o mar não se enche. Ao lugar de onde os ribeiros vieram para ali, voltam eles para correr de novo. Gratidão. Quem quer ler o próximo? Versículo 8, né? Eu estava lá, você falou, capítulo 4, versículo 7, Eclesiastes. Eu abri Provérbios, capítulo 4, versículo 7. Eu posso ler antes do 8? Pode, Ele fala, com Era o certeza. 4, Mary? ó, versículo 7. O conselho da sabedoria é: procure obter sabedoria, use tudo que você possui para adquirir entendimento. Foi o que abriu aqui. Aí é lá em Eclesiastes 4, né? Isso, Versículo 8. isso aí. Acho que eu li o capítulo errado, né? Pode ler de novo, Lani. Pode ler, não tem problema não. Você lê Pode, 7 e Lani lê o 8. agora que eu vi aqui também, Leli. De novo. Tá bom, no 7 de novo? Isso. Lindo dia para se viver. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 7. Outra vez considerei e vi vaidade debaixo do sol. 8. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato.
próximo, Cida Olivares. Lindo dia para você viver. Eclesiastes 4, versículo 9. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário do seu trabalho. Se vocês quiserem continuar, pode, gente. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas aí do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Versículo 11. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se. Mas um homem só, como se há de aquecer? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Acabou. Acabou. Eita, glória de Jesus! Amém? Todo mundo tá acordado aí? Gente, bora lá. Sozinho é desafiador vencer. Mas quando você fala a sua dor com alguém que quer te ajudar, com alguém que quer o seu bem, você consegue vencer. Quando você conta a sua vida para Deus, principalmente quando você fala assim, Pai, eu te entrego tudo isso que está acontecendo. Toma conta da minha vida. Eu quero ser mimada pelo Senhor, eu quero ser cuidada pelo Senhor. Me envia pessoas, gente, que sempre fala isso para Deus, envia pessoas, Pai, que possam edificar a minha vida, que possam me ajudar a levantar. Porque voador, às vezes, dói. Crescer, dói. Nossa, falar que nem o pessoal de Uberlândia. Como que dói. Tem hora que a gente fala assim, eu não quero não. Mas assim, é para o seu bem, é para o seu crescimento. E pessoas, às vezes, que vão chegar para você, não vai ser mil maravilhas na sua rotina, no seu dia a dia. Às vezes alguém pode até te machucar com algumas palavras, que a palavra, né, fala que às vezes a palavra dói mais do que um tapa. E aí você tem que olhar para essa pessoa com o quê? Com olhar de amor, com olhar de mansidão, de ternura. Porque você tem que perdoar. Porque você tem que amar essa pessoa. Gente, a palavra de Deus fala, quando um caiu, o outro está ali junto para ajudar a levantar. Quando você está chorando, quando você não está bem, liga para alguém e fala assim, vamos orar juntas. Tem uma pessoa esse dia falou assim, nossa, como foi bom te ligar. A pessoa mandou várias mensagens, eu nem vi. Ai, gente, aí a pessoa me liga e fala, então vamos orar, vamos conversar. Então, assim, às vezes é isso. Às vezes a gente precisa de umas palavras para a gente se levantar, sair da casa, colocar um desafio para outra. Teve uma vez que eu coloquei desafio para uma pessoa, e aí eu fiquei pensando, nossa, eu também recebi. Eu também tenho que falar disso aí. Eu não queria, não. Não queria. Mas eu fui lá e fiz. Mas como foi bom, gente. Eu vendi, eu fiz, né, conexões com outras pessoas. Eu orei com a cliente que estava lá, que eu senti do Espírito Santo. De orar com ela, que ela não estava bem no casamento. Então, assim, como que está a sua vida? Eu quero que você saia, coloca assim no seu caderno aí, Pai, coloca pessoas que venham edificar a minha vida, mas que eu seja um instrumento para abençoar outras vidas. Eu falo que eu sou uma pessoa abençoada, mas eu sou uma pessoa abençoada para abençoar. Gente, porque se eu for ficar aqui sozinha, o ano passado, meditando ontem, eu me senti tão sozinha o ano passado, tanto, mas foi um momento que eu fiquei mais com o quê? Com Deus. Foi um momento que eu cresci o quê? Mais espiritualmente. Porque tem lugares que nem Jesus, depois quem puder pegar lá para mim, eu até anotei aqui, Jesus ele saía, vai estar lá em Lucas 5,16, depois quem puder ler. Jesus ele saía em alguns momentos para orar, para ter intimidade com Deus, para falar com o Pai. Jesus ainda saía da multidão, mas depois ele voltava. Ele estava sempre com a multidão, com os 12 discípulos, ensinando as pessoas.
O que eu quero trazer para você é que o ano passado eu me senti só, me senti, porque assim, foi desafiador. Eu nunca fiquei numa cidade que não tinha parente, né, a família, e assim, eu queria ir embora e Deus não deixava, porque Deus falou assim, não, filha, calma, é um processo para você crescer, e nesse momento que eu me senti sozinha, não sei se alguém já se sentiu sozinha, é muito, às vezes você quer desistir, sabe? Assim, às vezes você fala assim, nossa, pai, ai, para que eu tô nesse mundo? Para quê? Para quê? Eu tô longe da minha família, eu não tenho filhos, eu não tenho marido, e às vezes dá aquela tristeza, não sei se alguém já passou por isso, mas foi o momento que eu abri realmente, falei para pai, para Deus, eu falei, Deus, está acontecendo isso e isso, eu não quero me sentir sozinha. Pai, se o Senhor tem algum propósito, me mostra qual o propósito que o Senhor tem para minha vida. Me mostra as pessoas que eu tenho que abençoar. Me mostra as pessoas que eu tenho que ajudar. Me manda pessoas que me ajudem a levantar. Porque, gente, sozinha a gente não consegue. A gente vai ficar cansado. A gente vai querer se isolar. A gente vai querer ficar no quarto. E isso não é bom. Porque tem várias pessoas às vezes que falam assim, Meire, eu não tô bem, eu não quero ver ninguém. Gente, a depressão, ela vai te pegando aos poucos. Tem que tomar muito cuidado com isso. O isolamento é muito perigoso, saia do isolamento. Eu falo que quando entrou a pandemia na minha cidade, eu trabalhei. Estava lá na empresa, estava na casa, eu não fiquei dentro de casa. Porque se eu ficasse dentro de casa, eu ia passar mal. E o povo ainda falava, Rose, cuidado, que não é tempo de abraçar, não. Gente, eu amo abraçar. Aí eu falei, ai, gente, não tem como, eu vou tentar. Aí eu pegava assim na mão, né, das irmãs, vou tentar, e tentando. Mas assim, eu saía, eu conversava, às vezes eu ia dar aula para as crianças da igreja, eu colocava as máscaras, né, que tinha que colocar, com certeza. Mas assim, o isolamento, você não pode ficar muito tempo isolado. O isolamento eu quero que você coloque dentro do seu coração, realmente, é que só o momento que você quer sair ali para orar e falar com o Pai, que nem Jesus falava. Ou momento você quer tirar um dia de descanso. Mas não todos os dias, gente. Não todos os dias. Procura ligar para algumas pessoas conversar, procura sair, procura buscar. E quando eu entreguei isso para Deus, Deus foi me mandando mais serviço para mim fazer, mais pessoas para me abençoar, mais pessoas para me conversar. E aí a minha vida mudou. Porque às vezes o tempo, o período que você tem que ficar sozinho, é um momento que você tem que fazer mais jejum, um momento que você tem que orar mais. Vai aparecer pessoas? Vai. Mas não sei se alguém já foi para uma cidade que não conhece ninguém. Foi a primeira vez da minha vida, gente. Não, olha, tá vendo? Minha família é tudo lá de São Paulo, né, vó? De São Paulo, norte de Minas. Então, assim, e minha tia, Meire, vem pra cá. E eu, bem que eu queria, mas eu não posso. Mas, assim, quando é o propósito de Deus, ele vai encaminhar tudo. Eu chorei alguns dias, chorei. A gente chora em alguns momentos. O que eu quero trazer, assim, para você, que às vezes as pessoas falam assim, nossa, você ri o tempo todo. Não, tem momentos que a gente chora, que a gente fala para o Pai, o que está no nosso coração. Mas o que eu quero trazer para você, é que nem o louvor falou, você nunca está só. Deus está com você o tempo todo. Deus coloca pessoas para te ajudar, para te abençoar. O que seria de nós se não fosse daí para ensinar o inglês? Como que é desafiador? Mas a gente está lá. Desafiador não. É desafiador, mas a gente está aprendendo. Aprendendo. E aqui a palavra de Deus fala também, é melhor serem dois do que um. No versículo 9. Pois um ajuda o outro a alcançar o sucesso. Tem uma mensagem que eu gosto muito, assim, que sozinho você pode ir muito longe. Mas juntos a gente pode chegar ao extraordinário. Ao extraordinário de Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso, Ele é um Deus grande. Gente, aqui é melhor serem dois, o casamento, se não tiver os dois ali alinhado com o propósito do Senhor, não tem como dar certo. Me fala, se os dois não estão alinhados com o propósito, se os dois não estão buscando a Deus junto, como que um relacionamento vai dar certo? Por que que eu espero em Deus? Porque eu quero uma pessoa que seja temente ao Senhor. Por quê? Ah, tem pessoas agora que é casada que o homem não busca a Deus, mas ora por ele, faça um jejum. Fala, Deus, se for da tua vontade, que o Senhor mude esse marido, que o Senhor mude essa casa, Senhor. E que se não for, que o Senhor tira tudo que está atrapalhando dessa casa. Tira. Tira o que está atrapalhando. Olha o que está atrapalhando. Blinda a sua casa orando o tempo todo. Que tem pessoas que recebem muitas visitas.
E tem olhos de pessoas que não são olhos puros, né? Eu falo muito assim, cuidado, a gente tem que tomar cuidado, que tem pessoas, às vezes, quando a gente fala alguma coisa, não é todo mundo que vai ter um bom coração, que vai ter um bom pensamento, de pensar coisas boas. Tem gente que só pensa besteira. Talvez o que ela assiste é só besteira. E o que você está assistindo para você edificar a vida sua e de sua casa? Como que está? Aqui, para alcançar o sucesso, você precisa de alguém. Você precisa de um esposo, de uma amiga, né? Quem é homem precisa de uma esposa também. Eu falo amizade, gente, é muito bom mesmo. Pessoas na nossa vida. Tem pessoas, às vezes, que nos ajudam, que nem conhecem. Tem pessoas que oram pela gente, que nem sabe do nosso dia a dia, nem pergunta, ô Leni, o que você está fazendo aí? Não, a gente só ora pelo relacionamento das pessoas, ora pelo casamento das pessoas. Esse dia, quando estava orando assim, por vocês, eu falei, nossa Deus, como Deus é bom. A minha equipe mesmo, eu falo assim, não tem, a maioria tem tudo pouco produto, não tem mais. Eu falei, gente, só tem 2 ou 3. Eu falei, que negócio é esse? Não, eu falei assim, eu oro muito por essas mulheres, gente, é oração mesmo, porque ligar eu ligo muito pouco, que eu tive até que dar umas voadoras esses dias, mas assim, eu fico muito feliz, porque é o cuidado de Deus. Eu não sou uma líder que fica ligando toda hora, mas elas estão vendendo, e eu fico muito, muito feliz, porque é a bondade de Deus, é o amor, é o cuidado, porque pensa para mim dar conta de todas as coisas sozinha, eu não consigo. O que eu quero trazer para você hoje, você não consegue dar conta de tudo na sua casa sozinha. Você tem que pedir a ajuda de Deus. Você tem que pedir a ajuda de pessoas. Delegar. Como é desafiador delegar algumas tarefas, mas a gente precisa. A gente precisa confiar. Né? Eu tenho um cuidado tão grande assim com o estudo, aquela preocupação. O pai cuida de cada coração, cuida da mensagem, que no encontro com Deus, eu estava lá, levantei cedo orando, porque eu sabia que era outra pessoa, mas assim, que eu não ia estar presente, mas assim, eu vi o cuidado de Deus depois, eu vi as fotos, eu vi vocês, e assim, Deus cuida, gente, de cada detalhe da sua vida. Não sei o que você está passando hoje, mas entrega para Deus. Pede Deus para enviar pessoas para te ajudar. Gente, versículo 10, se um cair, o outro ajuda a levantar. Mas quem cai sem ter o que ajude, está em sérios apuros. Olha só, sérios apuros. Porque eu falo, não adianta você ganhar muito dinheiro, ter várias riquezas, mas se você não tem pessoas ao seu lado. Pessoas ao seu lado que vai estar ali contemplando, que vai estar ali celebrando com você essa vitória, que vai estar torcendo para você vender um produto, para você crescer, para você fazer live, para você fazer um evento. É isso. É fácil? Não. Se fosse, todos fariam. Mas eu quero trazer aqui para você hoje, nesta manhã, que você possa fazer algo que ninguém faz. Algo que vocês já estão de parabéns. Domingo, 7 horas da manhã aqui, é a bênção de Jesus. Então, o que eu quero trazer é que você faz algo diferente. Você mude a sua rotina. A minha rotina não está boa, está atrapalhando, então vamos mudar aqui. O que eu preciso mudar? Gente, 2 pessoas se deitam junto, uma aquece a outra. Para quem é casado aqui, se dormir, brigado, misericórdia. Deve ser péssimo, né? Como que vai ter aí o cobertor? Tem que dormir para um aquecer o outro. Mesmo brigado, vai lá e dorme abraçados. Dorme abraçados. Porque um casamento é a bênção de Deus. E aqui, quando uma aquece a outra, imagina as pessoas que são solteiras que falam assim, eu nunca quero casar. Casa. Se não quer, mais abençoa outras vidas, outros casamentos. Ore pelas pessoas que estão casadas. Versículo 2, sozinha a pessoa corre o risco de ser atacada e vencida. Quando você está sozinha, o inimigo tenta te derrotar. Esses dias, um tempo atrás, eu fui orar para uma pessoa, ela falou assim, Meire, eu estava tentando me matar, a pular do prédio. E ela é uma mulher linda, 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 tem uns filhos lindos, é casada, uma casa linda. E eu falei assim, nossa, como o inimigo às vezes quer atacar algumas pessoas, quer atacar a mente dela. E o que eu quero trazer para você hoje, cuide das pessoas que estão ao seu redor. Ligue para as pessoas, ore, às vezes não precisa nem ligar, mas ore no momento de vocês que estão no relógio de oração, ore por aquelas pessoas que a gente não vê.
Porque, assim, o inimigo quer atacar o tempo todo. Mas juntos a gente pode fazer a diferença, a gente pode orar por outras pessoas, a gente pode ligar para outras pessoas. E depois que eu orei com essa pessoa, nossa, mudou até assim. Eu falei assim, foi Deus, mulher, não foi eu não. Porque às vezes a gente está cansado, gente. Quarta-feira, eu estava cansada, trabalhei até mais tarde, eu não e tinha a cela para me servir com as crianças. E eu estava cansada. Eu falei, pai, eu estava sentindo uma dor no corpo. Falei, como eu queria ficar deitada, eu acho que eu não vou, não. Eu falo com Deus o tempo todo, gente. Não sei vocês, mas eu converso, eu falo abertamente. Aí eu falando com Deus, Deus, eu não sei se eu vou, não. Aí Deus falou assim, filha, tá? Você já foi doente, já foi sentindo dor da casa do Senhor, ali que era, né, perto ou longe, já fui chovendo em célula. E assim, era pertinho de casa. Eu falei, tá bom, Senhor, eu vou. Ali, fui lá, tomei banho rapidinho, fui. Gente, chegando lá, tinha uma criança no quarto, sozinha. E ela estava sentindo dor. E eu falei assim, ô minha princesinha, o que você tem? Ela falou, tia, eu tô sentindo dor na barriga. Eu falei, tia Rose, pode orar por você? Ela falou, pode. Aí a gente começou a orar ali, gente, entregando para Deus. Ó, que Deus te cure, porque assim, é Deus que cura as pessoas. E a gente orou, ficou aquele momento, eu falei assim, tia, vai te deixar aqui um pouquinho, daqui a pouco a tia vem atrás de você, tá bom? Todo mundo começou, tinha festa das crianças. E ela lá dentro de novo. Aí eu falei, não quero, não quero. Pois minha filha não ia deixar ela sozinha. Não. Fui lá nessa sala de novo, falei assim, filha, ó, agora é o seguinte, princesa, tia Rose quer você no meio de todo mundo. Porque Deus que te cure, eu quero ver você lá. Vamos com tia Rose? A minha levantou rapidinho, gente. Então, tia. Então foi no banheiro, foi. E aí chegou lá na hora da historinha, eu fiquei abraçada com ela. E depois ela já tava pulando, brincando, comendo chocolate. Esqueceu até a dor. Aí eu falei, tá vendo? E, gente, tinha várias tias. E se eu deixasse essa criança lá dentro sozinha? Ela ia ficar lá, isolada. Ela ia perder a bênção. Porque o momento é a comunhão. Às vezes, quando você vê alguém isolado, o que eu quero trazer? Vai lá e conversa com essa pessoa. Vai lá e ora junto com ela. Fala assim, ó, a tia, ó, eu vou ficar muito triste se você ficar aqui. Eu quero você junto com todo mundo. Porque junto com todo mundo, a gente consegue ser muito forte. A gente consegue fazer live, não é, gente? Quem já fez live aqui sozinha, a gente não faz, não. Meu Deus. Tem que ter umas pessoas lá comentando na live. Quem pode ler para mim aí, ó, lá em Lucas 5,16, que eu pedi? Quem abriu a palavra? Cida, pode ler, Cida, deixa. Obrigada que você deixa. Lucas 5,16. Mas ele costumava retirar-se para lugares solitários para orar. Ele saía para orar. A solitude, Jesus só saía para orar, sozinho. Mas quando, o que eu quero trazer também, tem outro versículo, Cida, depois, ou quem quiser ir, lê lá em Mateus 18:20 para mim. O isolamento, gente, pode enfraquecer a pessoa na fé. Porque se você deixar de ir para a igreja, como você vai se sentir feliz? Eu sei que tem algumas pessoas que oram dentro da casa, que cantam o tempo todo. Eu amo cantar. Estou fazendo um serviço, uma faxina, eu estou ali ouvindo louvor. Por quê? Para edificar a minha vida, edificar a minha casa e para me ter ânimo. Porque o que nem eu falei, né, no início, o inimigo quer atacar? Quer, mas você vai expulsar o inimigo da sua casa. Às vezes eu estou cansada, eu estou sentindo, Deus, cura essa enfermidade, cura essa dor que eu estou sentindo. Renova as minhas forças e me dá ânimo. Eu vejo a Elaine, às vezes, né, fica o dia todo sentada e às vezes está ali. Teve um estudo bíblico mesmo que eu caí, ela estava no treinando treinadores de Uberlândia, ajudando online, em Madrid, aqui no Tesouro da Sabedoria. Eu falei, eita, glória de Jesus. Eu falei, a bênção de Deus. Gente, pensa, às vezes as pessoas não sabem dos bastidores por detrás das câmeras. Só vê o presencial, mas tem o online também que a gente passa. E aí? Como que foi? Eu falei, gente, se não tivesse alguém na sala, se não tivesse alguém, a Adriana até começou a falar e eu assisti aquele estudo, mas eu fiquei tão feliz, porque a internet minha caiu. E se eu não tivesse pessoas para estar me ajudando? E eu, gente, a internet caiu, eu estava lá, Deus levanta mulheres que vão cuidar desse estudo, que vão levantar e que vão continuar.
Porque eu quero que você sempre continue algo. Alguém está precisando de ajuda, vai lá e ajuda. Não tem recurso financeiro, mas vamos orar. Vamos orar, vamos pedir estratégia vindo do céu. A pessoa não quer fazer atividade física, vai fazer atividade física sim. Não tem dinheiro para ir na academia, não, faz na casa. Porque quando você sua, gente, quando você sua, você vai ficar cansada, mas depois você fica aliviada. O estresse, às vezes a gente desconta no exercício físico, não é nas pessoas. Nervoso. Que às vezes a gente fica nervosa por alguma coisa. E você vai orar. O cordão aí de 3 dobras não se rompe com facilidade. Quando você está junto com a equipe, quando você está junto com os irmãos da igreja, onde você vai, ou com o líder, com Deus, é mais difícil o inimigo atacar a sua casa e a sua vida. Porque você não vai estar sozinho. E o que eu quero trazer aqui para você é que você coloque aí, faz uma lista de pessoas que você quer que te ajude. Pessoas que você já estava querendo pedir ajuda, mas estava com vergonha. Cara, eu preciso de ajuda de tal pessoa. Pode ser até umas 10, mas peça ajuda. Ou até mais. Coloque em oração. Pessoas sábias que vão edificar e te ajudar na jornada. Porque quando você tem pessoas que te ajudam, que oram por você, que mandam um versículo bíblico, se torna muito mais fácil, se torna leve. O fardo de Jesus é leve. Quando você tem um líder, às vezes tem pessoa que fala, eu já fui magoada na igreja. Eu já escuto várias histórias assim. Fui magoada na igreja, com o líder. Procura outra e perdoa. Ou então vai na mesma, mas perdoa, mas você está ali na igreja por conta de Jesus. Não são por conta de pessoas. Então não pode ficar na casa sem ir para a igreja. Independente de religião. Quem salva é Jesus? Amém. Glória a Deus por isso. Mas você tem que estar em uma igreja para estar ali louvando. E tira a raiva do seu coração. Tira a raiva de seres humanos que te machucam. Porque quando a pessoa te magoa, você vai orar para a pessoa crescer, para Deus abençoar a vida dela, para ela casar, para ela ter filhos, mais filhos. Eita glória! Amém! Para o quê? Para crescer, para vir prosperidade na casa dela. E quando você vai orar para as outras pessoas, gente, você vai ser abençoado. Tranquilo, Cida. Quando você ora pelo outro, você vai ser abençoado mais ainda. E o inimigo às vezes tenta te atrapalhar até de chegar no local, de atrasar. Quando é algo grande vir na sua vida, se prepare. Comece a orar mais ainda. Jejuar e ler a palavra de Deus. Porque quando é algo grande na sua vida, vai vir obstáculos. Aí o Uber cancela, aí a pessoa fala assim, isso e aquilo. Eu falei, não, Deus, eu vou continuar. Eu vou. Me dá força. Se o Senhor quer que eu esteja naquele local, que o Senhor me dê sabedoria e que o Senhor me conduza com o teu Espírito Santo. Seja conduzida pelo Espírito Santo na sua vida. Por Jesus. Não fala assim, eu não vou porque fulano é bravo. Teve uma vez, né? Eu acho que é bem desse lado aí, vó, na cidade. Todo mundo tem medo daquela mulher. Eu falei assim, eu acho que eu vou. Eu fui. Que ela não estava cuidando das crianças, eu falei, eu vou falar com ela. Gente, vocês pensam que às vezes eu sou boazinha, mas às vezes eu dou umas voadoras, quem me conhece, Jesus. E eu fui, gente, falar com uma mulher brava e falei do amor dos filhos. Porque é filho. Gente, mexeu com criança, tá mexendo comigo. Tá mexendo comigo, e olha que eu nem sou mãe. E eu falo assim, como que está a sua vida? Você está defendendo? E olha que a mulher poderia, né? Eu acho que ela poderia ter me dado uma surra, mas graças a Deus meu primo estava lá comigo. Ai, Jesus, obrigada. E ele me defendeu também. Mas assim, tem coisas que as pessoas maltratam as crianças. Maltratam mesmo. Bate, né? E às vezes a gente tem que ir defender com a coragem do Espírito Santo e de Deus mesmo. E o que eu quero trazer para você é que você seja corajoso no Senhor. Eu quero que alguém leia para mim na Josué. Eita, Glória, agora vamos lá, Josué. Bora para Josué agora, gente. Quem pode ler lá para mim, Josué? Seria Mateus, Meire. Mateus já leu, Cida leu aí. Mateus 5,16. Não é 18, 20? Oi?
Não era 18, 20? Ah, Mateus, isso, pode ler. Tem Mateus também, 18, 20. Leni, leia antes de ir para Josué. Mateus 18, 20. Onde, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Gratidão. Olha só, gente, eu já fui para a igreja onde que tinha só 2 pessoas, eu e mais uma. E era culto de oração. E a gente ficou ali para orar. O que eu quero trazer para você, você tem uma missão importante para fazer, aonde você for. Se tiver uma pessoa, vai lá e faça. Tem uma reunião para fazer? Tem uma pessoa? Eu vou fazer. Eu vou dar o meu melhor. Tem um cliente para atender em tal lugar, numa cidade tão pequenininha, eu vou lá atender, porque ele quis. E Jesus vai estar com você. Porque você está indo é pelo amor de Deus. Que Deus vai te dar coragem, sabedoria e força. Jesus vai estar te conduzindo. Quando tem 2 pessoas, uma continua. Eu fiz com a Solange, dia 7 de setembro. Foi eu e ela, a Ângela Lene, eu acho que entrou no finalzinho para tirar uma foto, e a gente fez o estudo. Depois ela foi para a igreja e foi para São Paulo ainda. Eu falei, eita, Glória, a gente orou, porque a gente tinha que orar pelo marido aí. E ela falou que estava com vontade de conhecer vocês. Eu falei, vamos orar então. Mas a gente estava aqui. E foi muito bom. Ela me mandou as fotos depois. E eu falo, onde você estiver com uma pessoa, ore com ela. Ore, ajude. Bora lá para Josué. Quem pode ler para mim aí? Elane? Elane já está com a Bíblia aberta, eu tenho certeza. Pode ler. Josué 1, qual é o versículo? Do 1 ao 9. Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas até o Mar Grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a vocês todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sobre juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que que o meu servo Moisés ordenou a você. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras desse livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os teus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que te ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, está com você por onde você andar. Amém. Amém? Que Quer lindo falar essa, alguma coisa? essa parte. Quer falar alguma coisa? Que linda essa parte. Seja obediente, né? Ele repete aqui durante, acho que eu contei aqui 3 vezes. Seja forte e corajoso. Não desanime, não olhe nem para a direita, nem para a esquerda. Medite na palavra, seja obediente, então prosperará. Amém. Eita glória. Gente, é muito interessante aqui a ordem de Deus a Josué. E às vezes Deus te dá uma ordem também, uma missão para fazer. E a gente fica enrolando. Ah, depois eu faço. O Espírito Santo está lá te incomodando. Ora, vamos, faça. E quando você se sentir medo, que a gente sente por ser humano,
O que que eu quero que você faça? Pai, tira o medo do meu coração e que o Senhor me conduza, porque a tua palavra fala. Jesus fala. Deus deu a ordem a Josué, mas Deus falou: seja forte e corajoso. Eu vou estar com você. Pensa aqui, então você vai prosperar se você meditar, se você obedecer. Quando Deus te dá uma missão, se você falar para outras pessoas, as pessoas vão te chamar de doida. Então não fala para muitos. Vai te chamar. O que que Deus te pede para fazer? Você vai falar com pessoas sábias, pessoas que vai estar orando, pessoas que vai te abençoar. Quando Deus te dá uma missão, você só ora. Se o Espírito Santo está incomodando, oh Deus, me ajuda. Tira o medo, me dá coragem e me dê direção. E Deus vai te dar direção, Ele vai te conduzir. Porque quando você termina a missão, você vai falar: Pai, obrigada. Agora eu sei o porquê dessa missão. Agora eu sei o porquê que o Senhor me mandou aqui. Deus, Ele não te pede algo que vai abençoar outras, que vai transformar o coração, que vai curar uma pessoa. O que Ele te pede é para você obedecer. Porque você vai ser abençoado, você vai ser próspero, você vai crescer espiritualmente. Não fala não para Deus. Se você tiver com medo, fala: Deus, eu estou com medo, mas me ajuda aí. Me ajuda aí nessa missão. E quando você terminar a missão, tudo bem, você pode falar para as outras pessoas que vai ser um testemunho, se você sentir vontade de falar. Mas antes, só ore e fala para as pessoas que vão te ajudar nessa missão. Pode falar, Elaine. Meu Deus. Uma coisa que eu aprendi com essa história de Josué, de Moisés, é sempre consultar ao Senhor em tudo que você for fazer. É um projeto novo, ou é algo que você já tem, às vezes está desafiador de seguir adiante. Dobra o joelho e consulta o Senhor das suas próximas ações, né? E ali eu vejo que não é porque Josué recebeu de Deus a missão, né, de fazer, de continuar ali o que Moisés estava preparando, né, da conquista lá da terra, mas não foi não foi só maravilhas, né? Eu vejo na história que também tinha pessoas ao seu lado, também ele recebia críticas, também tinha pessoas que queria estar no lugar dele, que queria derrubar Josué, que queria matar Josué por conta de inveja, por conta de ciúmes, de ambição, né? Das pessoas ali, então e ele passou por desafios também, né? E sempre olhando ao Senhor. E no momento em que ele não consultou o Senhor, eles foram derrubados, né? Eles perderam a guerra. Mas ele tinha conselheiros também ao seu redor que falavam para ele, e ele foi obediente, ó, que alertava, que abriu os olhos deles. Ele falou da palavra aí, sempre, né? Não ande sozinho. Josué também tinha pessoas ao seu lado de Deus que o orientavam, que abriram os olhos deles, ó, você não consultou o Senhor. Aí, no momento que ele foi consultar, Deus abriu os olhos e Deus mostra para a gente coisas sobrenaturais. E às vezes Deus mostra coisas que a gente é preciso falar, e às vezes não é preciso, às vezes é para nós mesmos, para que a gente se alerte, né? Para que a gente. Eu estou numa posição, eu estou num cargo, estou numa posição que Deus vem me mostrando muitas coisas durante esse período, e coisas que não precisa eu falar e passar adiante, mas Deus vem abrindo os olhos, né? Não são todas as pessoas que estão ao nosso lado que estão conosco, mas às vezes querem se aproximar para chegar a uma outra pessoa, e às vezes é desafiador, mas Deus, ele alerta, ele mostra. Deus vai mostrar para você, vai clarear a mente, né? Sempre consulte o Senhor, que Deus vai mostrar o que está debaixo do tapete, Deus vai mostrar qual a sua próxima ação, para que a sua vida ande, prospere na presença dele. Amém. Eita glória. Gratidão, Elaine. Olha só, gente, que palavra abençoada. A palavra de Deus é viva e eficaz e transforma os corações. É que nem a Elaine falou, chame e fale com Deus o que está no seu coração. Eu falo assim, quando não só falar, mas pede para Deus um sinal. Eu fui dar um conselho para uma amiga que está querendo casar. E ela às vezes sai com algumas pessoas. Eu falei, não, pede um sinal para Deus.
que quando esse rapaz falar alguma palavra, você vai saber que é ele. Porque não é só, pessoas estão indo à igreja. Não, às vezes você precisa de um sinal de Deus e Deus manda um sinal. Quando você ora com muita fé mesmo. Fala, Deus, me dá um sinal, se for da tua vontade, que o Senhor manda sinais. E olha só, gente, o que você pede é incrível. É incrível. Não sei se vocês já passaram por isso, mas o que você pede, Deus manda igualzinho. Igual, igual. É que nem a Ana falou, esteja sensível ao Espírito Santo. Ore, né? Às vezes quando a gente pede para Deus mostrar, Deus mostra. Deus revela. Tenha intimidade com o Senhor para Deus estar te mostrando. Jesus, que nem eu falei, ele andava com os discípulos 12, ele era o rei, o filho do Deus, estava ali na terra curando, mas ele estava andando com pessoas. Ele estava ensinando os discípulos. Ele ia na casa de Marta e Maria visitar ali. Pensa, ele estava sempre ali com pessoas. Ele estava abençoando outras pessoas. Ele estava servindo. Ele era o rei. Ele morreu na cruz por você depois. Jesus sofreu, gente. Quando eu sofro, eu falo, nossa, imagina Jesus. Esse aqui é pouco para mim. Jesus, ele morreu por mim, ele foi maltratado, ele foi traído, ele ainda morreu na cruz e ainda fala, Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que faz. Gente, é só o amor de Jesus que nos ajuda a perdoar as outras pessoas. Quando você estiver magoado com alguém, lembra da história de Deus. Lembre que Jesus sofreu por você e mesmo assim ele estava ali. Pensa numa cruz, sangrando e ainda fala, Pai, perdoa essas pessoas. Quando alguém me machuca, eu falo, Pai, me ajuda a perdoar. Essa pessoa ela não tem o temor do Senhor. Que ela possa sentir amada por Senhor. Porque quando essa pessoa se sentir amada pelo Senhor, eu tenho certeza que ela não vai fazer isso. Tira isso do coração dela. Esse dia eu tive que mandar uns áudios em um grupo que eu sou responsável, e eu falei, Pai, me ajuda a falar com amor, mas me ajuda a ensinar, a corrigir também. Não é fácil para mim. O Senhor sabe que eu gosto de amar, de proteger, mas às vezes a gente tem que se posicionar e falar. E no final, é tão interessante que depois ninguém falou nada no local e ficou todo calado. Eu falei, foi Deus. Mas antes disso eu orei, eu chorei. Então, tem processo que você precisa se posicionar, mas você vai pedir a autoridade vindo do Senhor. Autoridade com ousadia, com sabedoria. O que você precisa falar. Fala, Pai, eu não sei falar com as minhas palavras, mas que o Senhor use a minha boca. Que o Senhor me dê discernimento. Me dê sabedoria para falar com essa pessoa. E Deus vai te dar. Sabe por quê? As pessoas vão ver a diferença na sua vida. E falar assim, nossa, eu fiz isso e isso com essa pessoa. E ela está me dando presente. Ela está me amando. Não. Ela não é daqui, não. Sabe por quê? Você é de Jesus. Não é por mim. Porque se fosse por mim, eu não faria. Mas sabe por que eu faço? Porque eu amo Deus. Eu sei que Deus me ama. Eu sei que Deus cuida de mim. Deus me livra. Né? Ele está o tempo todo te livrando aí no trânsito. Gente, quantas pessoas estão morrendo? Quantas pessoas estão tirando a vida? Quantas pessoas estão sofrendo na rua? Eu falo, nesse frio, tem moradores morando na rua. Eu falo, nossa, como meu coração dói. Dói, mas o que eu posso fazer é orar. O que a gente pode fazer pelas pessoas? Orar. E se a gente, às vezes, pode ajudar algumas pessoas, ajude. Não finge que você não está vendo. Seja um bom samaritano na vida de outras pessoas. E se as pessoas te machucar, perdoa. Perdoa. Vai lá e fala, Deus, eu perdoo essa pessoa, Jesus. E trata essa pessoa bem ainda. Se ela estiver no seu meio. E se ela não estiver no seu meio, tá tudo bem. Você vai orar para que ela prospere, para que ela cresça. Mas se estiver no mesmo local, trate ela com amor e com alegria, com a ternura que é do Senhor. Porque casamento, às vezes, tem pessoas aí, né, que são casadas, às vezes briga com o marido ou com a esposa, mas vai lá e trata bem com amor, porque é pelo amor de Jesus. E quando a raiva ou o estresse passar, você senta lá na mesinha e fala assim, amor, desse jeito assim, não dá certo, sabe? Me magoou tanto. Você ri, né, Cida? Quando estiver namorando, vai lá e fala. Poderia fazer diferente, que isso realmente me machucou. E para a gente continuar bem, vamos mudar essa situação, vamos fazer diferente, vamos começar um jejum nós dois, vamos começar a orar. É uma amizade que tá ruim, fala assim, ó, eu vou orar por você, que Deus te abençoe, mas agora eu tô só trabalhando.
estou focada nos meus projetos e na minha futura família. Porque as pessoas erradas, que a Nani falou, vão sair da sua vida. E as pessoas certas vão ficar. As pessoas certas vão continuar. Ou talvez ela vai crescer em outro local. E aí tá tudo bem. Porque do mesmo jeito que Deus está cuidando de Elaine lá do Paraná, que está lá, Deus está cuidando de mim aqui. Da Leni, que está lá em São Paulo. De outras pessoas voltam, que está lá no lugar do Bravo, em Mamonas, Minas Gerais, com a família aí, todo mundo. Da Adriana em outra cidade. É só Jesus que pode fazer isso, gente. Não é eu. Não são nós que estamos aqui. É o amor de Deus. A palavra dele. E assim, quem pode ler para mim lá em 1 João 4:7, lá no finalzinho. Também só para concluir. Eita, glória de Deus. Seja bem-vinda, viu, Ângela, que entrou depois. Fiquei muito feliz por você aqui. Que Deus abençoe. Pode ler, Cida. Abriu aí já. Eu pedi para você repetir. 1 João 4:7. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros. Pode Porque o ler também, amor. Adriana. Calma aí, Cida. A Adriana parece também estar querendo ler, mas ela vai ler também, viu, Dri? Pode Tá. ler, Cida. Porque o amor vem de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vai, Dri, lê o 8 aí. Dri, leio 7 e 8. Tá querendo ler? Mostrou a Bíblia? Ah, eu não acredito. Como assim? Ou tá saindo para ir para a igreja, é? Que fechou a Bíblia? Ó, gente, bora lá, então. Amemos uns aos outros. Porque aqui é nascido de Deus, você vai tratar as pessoas com amor. Quando você recebe Jesus no seu coração, você vai ser uma nova pessoa. Você vai se tornar filha de Deus. Você vai fazer as coisas diferentes por amor a Jesus. Porque se fosse por nós, a gente não faria nada. A gente ficava na casa, trabalhando, ganhando dinheiro, cuidando só de nós. Mas quando você tem Jesus na sua vida, você vai o quê? Transbordar na vida de outras pessoas. Tudo que você sabe, você vai compartilhar. Ontem eu fui no mercado, foi até interessante, aquela sacolinha é bem... Eu não posso nem falar difícil para abrir, é desafiadora, falar que nem a Raia agora. Gente, mas eu falei com a mulher assim, eu falei, nossa, mas essa sacolinha é desafiadora para abrir, né? Ela, não, Monse, não é. E olha, gente, a voadora que eu ganhei, eu sempre agradeço. Olha só, ela falou, não é, você vai pegar as duas pontinhas aqui da sacola, fazer Bem isso, ladinho. e abre. Aí eu falei, nossa, eu amei. Aí ela falou, tá vendo? Tudo na vida, Rose, tem solução. Tudo. Não fala que é desafiador. Aí eu fiquei assim naquela palavra, olhando para ela. Falei, nossa Deus, obrigada, Jesus. Tá vendo? E olha que eu só tento agradecer assim o tempo todo. Mas quando eu vi a sacola e eu tava com pressa ali para fazer comida, cozinhar feijão ainda, e aí ela foi e me deu esse sermão. Tá vendo como é boa a oração? Pede para Deus colocar pessoas que vai te edificar, que vai fazer você crescer. Aí eu falei para ela, nossa, obrigada pelo carinho, amei, viu? E a estratégia. Agora, gente, a sacola é facinho para abrir do mercado. Mas o que eu quero trazer para você, o que você sabe, transborda na vida das outras pessoas. E ela falou assim, Rose, tudo que eu sei, eu amo compartilhar. Eu amo ensinar. Aí eu falei, nossa, obrigada. Obrigada. Então, o que a gente sabe, a gente compartilha do bom e do melhor. Que você possa ser uma fonte de água vida na vida de outras pessoas. Transbordando, abençoando e orando o tempo todo. Que Deus abençoe o seu dia. Vão na casa do Senhor. Se você gostou desse vídeo, curte, compartilha. Passa para a sua família. Que Deus abençoe você grandemente a sua vida poderosa em Cristo Jesus. Tenha um lindo dia maravilhoso.